Quais são os desafios emocionais que nós enfrentamos quando temos um familiar em fase terminal, quando temos um ente querido quase a partir? Como é que podemos encontrar maneiras saudáveis de lidar com esses sentimentos? Como equilibrar o desejo de não ver um ente querido a sofrer e o medo e o egoísmo natural de não queremos vê-lo partir? De que maneira é que podemos realmente lidar com esta fase? Olá, eu sou Luísa Cunha, a tua guia nesta aventura de mudança. Sou coach, terapeuta, mentora e oriento pessoas na sua caminhada de transformação para que realmente possam ter um equilíbrio a nível físico, emocional e espiritual. A cada episódio partilho contigo os meus conhecimentos, as minhas reflexões sobre vários temas que te podem ajudar a realmente fazeres a mudança na tua vida. Convido-te a ficares aí para ouvires o podcast em vez do videocast de hoje. Hoje o tema do podcast é a morte. É um tema que é muitas vezes evitado, mas é uma realidade inevitável que todos nós enfrentamos. Infelizmente, esta semana, mais 2 estrelinhas que se juntaram ao céu e fez-me aqui refletir e trazer aqui este tema para que realmente podemos começar a olhar para um tema de uma forma mais leve. A perda de um ente querido é um dos desafios mais difíceis que a vida nos impõe. A dor, as dúvidas, o porquê, para onde é que as pessoas vão, tanta coisa que nos passa pela cabeça, são as emoções, é muito, muito difícil de lidar com a perda e de depois seguir em frente depois de perder alguém chegado. A morte traz uma dor profunda, uma sensação de vazio, de tristeza que pode parecer insuportável e que é insuportável. Eu já perdi entes queridos e tenho muitas saudades, pessoas que me fazem muita falta, mas sem dúvida também que eu olho para estas perdas pelo trajeto que eles tinham que realmente fazer aqui na matéria e quando alguém mais chegado parte, faz-me recordar todos aqueles também que já foram e o legado que eles deixaram para quem ficou. E quando alguém que amamos adoece gravemente, especialmente no fim de vida, os sentimentos tornam-se ainda mais complexos, mais difíceis de lidar. Quando vemos um ente querido a sofrer, o nosso desejo é que a dor dele cesse, a dor dele e a nossa, de vermos a outra pessoa a sofrer. E queremos que ele encontre paz, alívio e muitas das vezes, mesmo que saibamos que isso significa, a morte significa que não o vamos ver mais em vida. E é uma das razões pelas quais, em alguns momentos, os familiares podem sentir uma mistura entre alívio, tristeza, quando a morte realmente chega. E acreditem, eu já passei por isso e ainda hoje, apesar de olhar para trás e de já terem passado há alguns anos dos meus avós terem partido, é difícil de perceber este misto de emoções e este alívio de saber que o sofrimento terminou, mas que a tristeza da perda persiste e às vezes é uma forma mesmo avassaladora. Há um fosso, há um buraco dentro de nós, parece que o mundo perde sentido. E então tentamos procurar encontrar respostas, procuramos encontrar muletas para nos fazer erguer, para continuarmos, porque na realidade é a lei da vida. Mal nós nascemos, já estamos em contagem decrescente para a morte na matéria. Eu não sei o que é que tu acreditas desse lado, eu não tenho respostas, mas eu acredito que há vida para além da matéria. E acredito que estamos a viver uma experiência espiritual aqui na matéria e que depois temos outro caminho. Não sei em que condições, não tenho provas e sinto que há algo para além daqui, não é? Desta matéria. E o que na realidade acontece, do meu ponto de vista, deixamos este corpo e vamos viver uma experiência espiritual, não sei onde, nem como, não sei se continuamos aqui presentes. Eu acredito que as pessoas que partem depois estão presentes energeticamente aqui junto de nós. Mais que não seja, estão presentes em nós pelos conhecimentos, pela educação que nos deram, pelas partilhas, pelos momentos felizes que passámos juntos, pelos ensinamentos, não é? Eu muitas vezes dou conta de estar a falar com as minhas filhas, ou às vezes a repreendê-las, ou às vezes a ensinar-lhes alguma coisa, ou às vezes a partilhar-lhes alguma história, e dou por mim a sentir a presença dos meus avós, de que cada um me ensinou, fazem parte de mim, fazem parte do meu dia-a-dia. E, portanto, de certa forma, eles estão presentes diariamente. E podem dizer desse lado que, mas isso não faz sentido. Até pode ser. Para mim faz-me sentido. Para mim, os meus 4 avós estão presentes em mim diariamente, em pensamentos, em gestos, em atitudes. E isso é maravilhoso observar. Eles partiram aqui da matéria, eu não posso privar com eles
realmente o dia-a-dia, de falar, de tocar. Aliás, de falar sim, porque eu falo muitas vezes com eles. Uma das coisas que me custou muito foi o meu avô aqui não ter conhecido as minhas filhas, mas de certa forma conhece-as de certeza onde ele estará e há de vivenciar da forma que será o que se passa aqui na Terra, o que se passa aqui na matéria. Infelizmente, esta semana, duas pessoas que eu conheço partiram e fez-me refletir, fez-me olhar para isto tudo, ver também a dor das pessoas, do momento de dor, de desespero, de impotência que se sente quando se vê que um ente querido está doente, quando o ente querido está prestes a partir, e olhar para as pessoas, ver a dor delas, porque também já passei por isso, faz-me refletir e faz-me pensar que temos que aliviar, sem dúvida, esta perspectiva. Não sei se já viram o filme O Coco. Salvo erro, é passado no México, e eles olham para a morte de uma forma completamente diferente. E eu acho que se calhar era importante a sociedade, todos nós, começarmos a olhar para a morte como algo mais leve. Sim, é uma dor, sim, vamos perder os entes queridos, sim, mas ver como uma passagem. Eu acredito muito que quando eu também partir aqui da matéria vou encontrar todos os meus entes queridos e as pessoas com quem eu gosto, amigos, familiares, que já partiram. E eu acho que há mais qualquer coisa para além disto tudo, porque senão também não faria sentido. Então vamos tentar aliviar aqui um bocadinho esta dor. Então quero sobretudo trazer aqui este tema para refletirmos todos, para olharmos para esta certeza que a vida nos traz, que é a morte. Tentarmos olhar isto de uma forma mais leve e agarrarmos às coisas boas que ficam das pessoas que partiram, agarrarmos a esta imagem, esta sensação e esta energia de que elas estão presentes em nós, através do sangue, através de gestos, de atitudes, de pensamentos, de conceitos, de valores que nos passaram. O processo de um ente querido adoecer e aproximar-se da morte pode trazer à tona sentimentos muito contraditórios. E é comum que os familiares experimentem momentos de egoísmo onde, apesar de todo o sofrimento do doente, o medo de perder essa pessoa seja dominante. Queremos ver partir quem amamos, mesmo sabendo que a sua permanência pode significar mais dor para eles. Esse egoísmo é uma reação humana, natural e compreensível e é a manifestação do nosso amor, do nosso apego. Então há que também olhar para esta parte do apego. Na realidade não somos nada, somos apenas energia, cá está, viver uma experiência espiritual na matéria. E então, se olharmos para isto desta perspectiva, podemos começar a trazer um bocadinho mais leveza para esta situação com que nós nos deparamos. Após a morte, o luto, a saudade são imensos e ouve-se muito aquela expressão, o tempo é que vai curar isso. Eu acho que o curar é relativo, eu acho que vamos olhando com outra perspectiva, mas eu, do meu ponto de vista e do que eu experiencio, os meus avós estão presentes cada vez mais em mim, diariamente, manhã à noite. Aqui é um misto, não é? A sensação de, quando eu os perdi, foi horrível, foi um processo muito complicado, mas hoje eu sei que não posso privar com eles, mas eu sinto-os, e então isso traz-me uma leveza. Cada um lida com a morte de maneira diferente. Esta foi a forma que eu lido, que eu estou aqui a partilhar convosco. Algumas pessoas encontram o conforto em lembranças, outras em rituais, tradições. Muitas buscam o apoio na família, amigos, em grupos de apoio. A crença no que acontece após a morte varia amplamente, não é? Eu já partilhei aqui a minha, eu acredito que existe um reencontro, não sei de que forma, acredito que não seja na matéria, mas seja a nível espiritual, energético, noutro plano, ok? Para outros a morte é vista como um descanso final, como uma libertação do sofrimento terreno. Independentemente das crenças individuais, a morte lembra-nos a fragilidade da vida e a importância também de valorizarmos os momentos que temos com aqueles que amamos. E então é um convite também para refletirmos sobre isto, realmente o que é que importa e para vivermos de maneira mais plena, mais tranquila, sem stresses, sem correrias e experienciarmos e vivermos mais o amor que temos pelos familiares, pelos amigos e pensarmos sempre no aqui e agora e não deixarmos para amanhã o que realmente podemos experienciar hoje e viver hoje. Ouve-se muito esta expressão, é importante viver o luto. Enfrentar a morte e a perda de um ente querido é um processo doloroso e que é demorado, uns agem de uma forma, outros agem de outra, mas é importante as pessoas permitirem-se sentir a dor, a tristeza, aceitarem que isso faz parte,
e não colocarem para baixo do tapete. É importante a pessoa deixar vir todos os sentimentos que tem em relação a esta perda, a este luto, e não se refugiar no trabalho ou outras situações. É importante aceitar essas dores, vivê-las. Eu sei que custa muito, mas colocar para baixo do tapete não resolve, porque é como se estivéssemos a recalcar. E isso muitas vezes, a médio e longo prazo, traz depressão, traz ansiedade, traz outras questões emocionais. Eu não sei se a cura vem com o tempo, embora a dor da perda nunca desapareça completamente, como eu vos partilhei. Ela pode transformar-se numa saudade serena, em boas lembranças, prevalecer o amor que sentimos e continuar a lembrar os momentos maravilhosos que tivemos com essas pessoas e os ensinamentos que elas nos trouxeram, a experiência que elas nos trouxeram aqui na Terra, e isso acho que é mais importante, não é? Porque focarmos no negativo não vai trazer nada de positivo, não é? E então há que olhar para tudo o que essas pessoas nos deixaram, por todo o legado que elas deixaram, seja de que forma for, não é? Seja em ensinamentos, em experiências, e olhar para esta perspectiva e acolher a nossa dor, a dor da perda, mas também acolher estas experiências maravilhosas que tivemos. E se estivermos a falar de um pai ou de uma mãe, agradecer o facto de eles nos terem dado a vida, assim como a outros entes queridos também, e agradecer a todas essas pessoas que fizeram parte da nossa vida e que nos enriqueceram e que nos tornaram melhores ainda, e que já não estão aqui connosco de uma forma visível, mas eu acredito que estão de uma forma energética, e que muitos deles ajudam-nos diariamente, que nós nem nos apercebemos disso. Por isso, se por algum motivo estás a passar por um momento destes, ou se passaste e ainda é doloroso, ou se tens medo de passar por um momento destes, reflete sobre o tema. Muitas das vezes fugimos de falar deste tema, mas é importante torná-lo mais normal, torná-lo menos doloroso. Ele há de ser sempre doloroso, não é? Mas o que eu quero dizer é não trazer tanta carga e falar-se mais do tema. Nós não temos esse hábito de falar. Aconselho-vos a ver este filme, O Coco. É espetacular e traz aqui um novo olhar sobre a morte. Agradeço do fundo do coração por estares aí desse lado, por hoje te ter escolhido. Se este episódio ressoou contigo, deixa um comentário na tua app de podcast ou no meu canal do YouTube no Videocast. Se quiseres enviar sugestões para temas, podes enviar para geral@luisacunha.pt. Se quiseres saber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. Espero por ti no próximo episódio.